Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde hoje vem com o tema dislexia. E para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Rafael Pereira. O Rafael Pereira é diplomado em estudos avançados pela Universidade da Extremadura na área da neuropsicologia e da dislexia. Muito bom dia, Dr. Rafael Pereira. Olá, Rosânia, muito bom dia. Estamos aqui então para entendermos sobre dislexia, né, doutor? É isso mesmo. E antes de mais, gostava de agradecer o convite à Rádio Horizonte Tejo por me ter convidado exatamente a estar aqui hoje a falar sobre este tema que, para mim, é sempre tão caro e muito importante falar sobre ele. Pertinente, relevante, né? Sim, muito, bastante. Vamos começar então, qual é a definição de dislexia? A definição de dislexia nunca foi uma definição muito fácil, portanto ao longo dos anos foram surgindo várias definições do termo dislexia. Há uns anos atrás a comunidade científica finalmente acordou que se trata de uma patologia, portanto da aprendizagem, da leitura e da escrita de origem neurobiológica, portanto que pode ser genética, não é? Que se manifesta através de um déficit fonológico, visual ou de memória e, portanto, que vai dificultar a aprendizagem da leitura e da escrita nas crianças. Ok, e nascemos já com a dislexia? Podemos nascer, sim. Podemos nascer porque, considerando que a dislexia tem um caráter genético, não é? E considerando que foi já descoberto o gene da dislexia, que provoca a dislexia, podemos já nascer disléxicos. Ok. A dislexia afeta mais o homem ou a mulher? Qual o percentual? Até há uns anos atrás considerava-se que o homem era muito mais afetado, portanto as crianças do sexo masculino eram mais afetadas por esta questão da dislexia, o que atualmente já não se verifica. Portanto, a margem de diferença é muito mínima. O que é importante referir é que, independentemente de ser do sexo masculino ou feminino, o que acontece é que cerca de 10 a 15% da população mundial é afetada por este problema, portanto, em que muitas vezes não sabe que o tem, não é? Doutor, e como que a mãe ou o pai pode identificar, ou o professor identificar que a criança tem dislexia? Há qualquer sinal que demonstra para o pai ou para a mãe, não, vou levar para o meu filho para ver porque há um processo de dislexia ou não? Sim, pode haver sempre sinais, eles existem, evidentemente que existem. O que é importante perceber é se o professor, neste caso, e os pais estão preparados para perceber que aquilo são sinais de alguma possível evidência, de alguma dificuldade mais característica da dislexia. Porque é importante nós distinguirmos duas coisas essenciais. Uma coisa é uma dificuldade de aprendizagem simples da leitura, em que por uma questão temporária a criança não consegue despoltar o processo de aprendizagem da leitura, pode ser por uma questão emocional, por exemplo, estar a atravessar uma fase difícil, um mau momento de integração na escola, e essa é uma dificuldade de aprendizagem que é pontual, que pode ser ultrapassada. Não pode ser considerada como dislexia? Não, porque se for temporária não é dislexia, porque a dislexia é permanente, e aí é que está a dificuldade, aí é que está a diferença, como eu ia dizer, é que depois temos uma dificuldade de aprendizagem específica e a específica já requer um caráter permanente. Esse caráter permanente é o que reveste a dislexia, porque a dislexia não tem cura, ela existe ao longo da vida da criança, do adolescente, que se transforma em adulto e ela vai lá estar sempre. Portanto, é preciso nós percebermos que há um caráter permanente na dislexia, mas não tentando fugir à sua questão, que não é esse o objetivo, os professores devem estar preparados para perceber quais são os sinais e, antes dos professores, os educadores. O pré-escolar é uma etapa muito, muito importante no desenvolvimento das crianças e, portanto, se o educador estiver preparado para perceber quais alguns sinais que podem surgir, não significa que eles se transformem em características evidentes de dislexia, mas há sinais para os quais o educador deve estar atento. Que já pode ser ali um start, um alerta para... Sim, por exemplo, Rosânia, uma criança que no pré-escolar não tem ainda no final do pré-escolar, quando vai para entrar para o primeiro ciclo, para o primeiro ano, onde no fundo a aprendizagem formal da leitura e da escrita é que acontece, o educador tem que perceber se a criança tem, por exemplo, a sua maturidade perceptiva definida. E o que é isto de maturidade perceptiva? Quando nós falamos em maturidade perceptiva, estamos a falar da capacidade da criança, por exemplo, percepcionar corretamente, visualmente, as palavras,
da memória visual, da memória auditiva, não é? Da percepção auditiva, da simples capacidade de conseguir pegar numa tesoura e recortar, não é? Então até esse fator de pegar numa tesoura pode ser um indicativo. Não pode ser um indicativo isolado, não é? Porque as características... Juntando. Tem que ser tudo... Um conjunto. Tem que ser um conjunto de características, porque se nós pegarmos nestas características de forma isolada, há muitas crianças que vão para o primeiro ciclo com umas características adquiridas e outras não adquiridas, e não é Claro. por isso que eles são disléxicos, não é? Claro. Portanto, não podemos isolar estas características. Mas também não há nenhuma, digamos, checklist ou nenhuma listagem que diga, embora se tente, mas isso é verdadeiramente inconcebível, que é dizer, então, se ele é disléxico, ele tem esta e esta e esta e esta e esta característica, e isso não é justo fazer, porque cada disléxico é um disléxico, como cada criança é uma criança. Portanto, e as características podem Variam ser de pessoas para diferentes. pessoas. Exatamente, até porque depois temos outras questões que estão à volta da criança, como os fatores ambientais, socioculturais também, que podem ser mais facilitadores ou podem ser barreiras também a essa aprendizagem. Mas, doutor, qual seria então os procedimentos? Seria, identifica o educador, identifica os pais, e depois leva para um acompanhamento, e depois há uma sequência de tratamento? Como que funciona? O importante é haver a sensibilidade para sinalizar a criança, percebendo que há algo que não está bem. Porque imagina uma criança que chega ao primeiro ano de escolaridade e inicia o processo de alfabetização, mas esse processo de alfabetização não está a correr como esperado. E percebe-se que aquela dificuldade começa a ser algo mais duradouro, mais permanente do que o desejável. Então, temos que estar atentos e fazer uma sinalização da criança, encaminhar a criança para uma avaliação. Mas a avaliação deve ser feita com alguma cautela e deve ser feita como deve ser. Por exemplo, eu não posso avaliar uma criança em pré-escolar e dizer que ela é disléxica. Não posso, porque a criança não tem ainda os recursos para fazer a aprendizagem da leitura e da escrita. Porquê? Claro. Porque quando nós estamos a falar de dislexia, estamos a falar do funcionamento do cérebro, e daí ela ser uma patologia de origem neurobiológica. Quando falamos de funcionamento do cérebro, o cérebro precisa de uma determinada estimulação para determinadas situações da nossa vida, para todas, não é só para a da leitura e da escrita, não é? Portanto, em determinada altura, essa estimulação tem que estar feita. Portanto, eu não posso exigir à criança que ela aprenda a ler imediatamente se essa estimulação anterior não for feita como deve ser. E, portanto, por isso é que é preciso alguma cautela na sinalização destas Até porque crianças. está em formação, né, doutora? A criança está em formação, o cérebro está em formação. Claro que sim. É difícil ali uma análise. Claro que sim, por isso é que eu sou terminantemente, não sou um radical, mas acho que mas sou terminantemente contra a entrada dos alunos para o primeiro ciclo com 5 anos de idade. Porque há muitas situações de crianças com 5 anos de idade, também ao contrário, mas essas são a exceção que vem confirmar a regra, de crianças com 5 anos cuja maturidade perceptiva não está desenvolvida e, portanto, a dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita vai ser muito maior, o que não significa que eles sejam disléxicos, porque o seu cérebro pode estar perfeitamente preparado para essa estimulação. O do disléxico é que não está, não é? E por isso é que ele é disléxico, porque a utilização que faz do hemisfério esquerdo do cérebro, que é onde se localiza a questão da leitura e da escrita, ela não é feita corretamente. A via que a criança disléxica utiliza para ler e para escrever é uma via, digamos, errada dentro do hemisfério esquerdo. Portanto, ele utiliza, digamos, que a via final, que é a via que nós utilizamos para falar, ele utiliza para ler. Doutor, quais os métodos utilizados, então, para esse tratamento com a dislexia? Métodos aqui em sala de aula ou fora de sala de aula? Em sala de aula. Em sala de aula. Desculpa. Olha, todos os métodos que apelem para a memorização global da palavra devem evitar-se ao máximo, não devem mesmo ser utilizados com a criança disléxica. Porquê? Porque o disléxico tem um problema de memória visual, principalmente memória de visual imediata, portanto a curto prazo, e os métodos de aprendizagem globais, que apelam para a globalidade da palavra, exigem que essa memória imediata esteja desenvolvida, esteja a ser executada em pleno, e portanto esses devem ser evitados. Todos os outros, e eu aqui sou muito mais defensor de um método multissensorial,
ou então do método que apela à consciência fonológica, portanto à consciência do som de cada letra. Explica, professora, essa questão fonológica. A questão fonológica é, por exemplo, pegar na palavra, e nós temos o hábito em sala de aula, e digo isto nós temos, porque eu também sou professor, a minha formação de base é em professor do primeiro ciclo, e portanto sinto-me perfeitamente à vontade para falar sobre esta questão das metodologias em sala de aula. Temos muitas vezes o hábito de levar a criança a fazer a aprendizagem pelo somatório da letra, por exemplo, um P e um A, pá, um T e um O, tô. Só que o método da consciência fonológica reverte isto a favor, se fizermos isto através do método da consciência fonológica, isto vai reverter-se a favor da criança. O doutor tem alguma conferência que vai dar por aqui em Portugal? Olha, aqui em Portugal vou estar no dia 19 de maio, no Congresso de Neurociência em Viseu. Em Viseu? Sim, onde vou fazer uma palestra sobre o meu programa de intervenção, programa de neurociência, que editei também o ano passado. Tem aqui o livro. Exatamente, que é um programa de neurociência de intervenção em leitura e escrita, que primeiro estimula as 4 áreas do cérebro que são essenciais para a leitura e escrita: memória, lógica, visão e cálculo, e só depois é que passa para o processo da consciência fonológica, do desenvolvimento da oralidade e da compreensão escrita. É só material didático. É muito detalhado, né? É só material didático de intervenção. Isso aqui seria mais de uso ao professor, ou não? São ambos. Sim, são ambos. Qualquer técnico pode utilizar. Qualquer técnico pode utilizar. Sim, porque ele é explicado exatamente nesse sentido. E aqui eu tenho outro aqui à mão, o psicoeducativo, orientação pedagógica e exercício, programa de reeducação e dislexia e consciência fonológica. Esse aqui é o que o doutor esteve a dar uma pincelada aqui para nós sobre o som. É, exatamente. O livro detalha sobre isto. Esse teve uma primeira versão em Portugal em 2008 e foi editado agora em 2011 em São Paulo, no Brasil. E temos aqui também... Esse é o segundo volume. É o segundo volume que faz parte daquele e é o material didático. E tem mais algum a sair por aí? Tem, vai ter um Pessoal, a sair. Agora não pode reclamar que haja dislexia e não tenha como resolver. É verdade, até aqui era um problema, mas felizmente tenho contribuído para isso também. Vou editar em breve também nos manuais do 3º ano de escolaridade da língua portuguesa da Texto Editora. Vai existir um apêndice a esses manuais, embora não seja o autor dos manuais, vai existir um apêndice a esses manuais sobre reeducação em dislexia e desortografia também da minha autoria. Ok, doutor, olha, estamos no final do programa. É uma pena, porque esse assunto tem muita curiosidade, muita coisa a ser dita, mas se o doutor tiver disponibilidade, podemos convidá-lo para um próximo... Fazer uma segunda versão, não é? Estou perfeitamente disponível. E fica bom para todos, sabe? É isso mesmo. Rosânia, queria só, antes de terminar, dizer algo que não Faça disse favor. durante a entrevista, porque como dizem muito bem, isto teria muita coisa para ser dita, não é? E ficamos sempre assim um bocadinho limitados. É que quando falamos de dislexia, não falamos de falta de inteligência. Okay? Não estamos a falar de ausência de QI ou de QI abaixo da média. Okay. Porque o disléxico é extremamente inteligente e muitas vezes, na maioria das vezes, o disléxico tem o seu QI na média ou acima da média, porque a área do cérebro afetada não interfere em nada com o seu QI. Portanto, não é? E eu tenho contribuído muito. Eu atualmente estou a exercer funções de diretor pedagógico na Associação Sterians, onde tenho muito orgulho em trabalhar e portanto faço sempre questão de mencionar isto junto dos meus professores e dos meus colaboradores, para que isto seja sempre algo muito vincado. Você sabe, desculpa, doutor, eu já ouvi algo nesse sentido. Foi bom o doutor falar sobre isso, um certo tipo de preconceito por não ter a informação, que isso é falta de informação. E por isso é que eu quis terminar desta forma e dizer isto. Um esclarecimento muito bom, porque eu já ouvi algo nesse sentido, mas agora eu vejo que é o quê? A falta de informação no assunto que pode levar a um certo preconceito. Exatamente, mas está provado cientificamente que não tem nada a ver com inteligência. Muito obrigada, doutor. Eu é que sou grato. Rafael Eu é que Padilha. agradeço. Obrigado. Obrigada, foi um prazer ter ele no nosso programa. O prazer foi meu. Chegamos ao final de mais um programa Ciência e Saúde. Para saber mais sobre dislexia, teremos um evento em parceria com o IPSS Sterians, com especialistas na área de dislexia, no dia 26 de maio. Aguarde mais informações aqui na sua rádio. O programa contou com o apoio dos amigos Ciência e Saúde, com a Clínica Cognitiva, com a revista Zen Energy, com a IAC, International Academy of Consciousness, e com o programa Ciência e Consciência do Tom Martins. Muito boa tarde, até o próximo programa.
Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos